Convido os irmãos, uma vez mais, para abrir as vossas Bíblias e desta vez peço-vos que abram em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Música que acabamos de cantar, todos, fala-nos de oração e diz que falar com Deus faz bem. Encontramos paz, calma, e eu espero que esta seja realmente a experiência de cada um dos irmãos. Uma experiência de este tempo em que também um outro hino que cantamos, que dizia mais perto quero estar, meu Deus, de ti, seja também uma verdade. A verdade de nós termos prazer, termos alegria e termos a vivência diária de estar perto de Deus e de conhecer realmente essa beleza de estar junto com o Senhor em oração. Nós vamos iniciar hoje uma série de mensagens no Evangelho de Lucas e vamos percorrer um pouco o Evangelho de Lucas. E primeiro capítulo, por isso nós vamos falar do primeiro capítulo, e vamos verificar hoje, neste primeiro capítulo, um ensinamento muito interessante que a Bíblia nos dá, precisamente sobre a oração, que é aquilo que nós temos estado a falar, é aquilo que nós temos estado a cantar também. Então, eu convido os irmãos a lermos os primeiros 4 versículos, que são os versículos onde Lucas, o homem que escreveu este Evangelho, nos introduz aquilo que ele vai dizer. E no versículos 1 a 4, nós encontramos o seguinte: tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos factos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Esta é a introdução que Lucas faz ao Evangelho que ele escreveu, ou que ele irá escrever. Como os irmãos podem ver, ele dedica este Evangelho a um amigo seu, chamado Teófilo. Ele escreve para explicar o Evangelho. A palavra Evangelho quer dizer boa nova. Nos Evangelhos nós encontramos relatado a história da vida de Jesus, os acontecimentos todos que têm a ver com a vida de Jesus, com o que ele fez, com quem ele é, e também a sua morte na cruz, sua crucificação, não é? E também a sua promessa de segunda vinda. É o Evangelho. A palavra Evangelho quer dizer boa nova, boa notícia. Nós temos um Evangelho, porque só há uma boa notícia. E essa boa notícia é Jesus. Agora, ele é relatado por 4 pessoas diferentes. Por isso é que nós dizemos que temos 4 Evangelhos no Novo Testamento. Um foi Mateus, um dos discípulos de Jesus, também conhecido pelo nome de Levi. O outro foi Marcos, João Marcos, que escreveu. Outro é Lucas e o outro João. Portanto, nós temos o Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, Lucas e João. São 4 relatos, 4 pessoas que escrevem sobre a mesma pessoa, que é a pessoa de Jesus, sobre o mesmo Evangelho, que é o Evangelho de Jesus Cristo, sobre a mesma verdade. São 4 fontes originais, 4 autores que atestam que realmente Jesus é uma realidade. Por isso, se repararem, no versículo 1, Lucas diz que ele vai escrever sobre factos que entre nós se cumpriram. O cristianismo é uma religião baseada em factos históricos, em realidade, não em sentimentos, em visões, em teorias, em filosofias. Jesus é real, mesmo aqueles que não creem nele como Filho de Deus, têm de admitir que é uma figura histórica que marcou a história e que marcou a história da humanidade. Então, o Evangelho
é baseado não porque alguém se lembrou de inventar uma nova religião, uma teoria, mas em factos. Os factos que entre nós se cumpriram. Então, ele vai relatar esses factos, mas não assim no ar. Ele vai consultar pessoas que presenciaram, testemunhas oculares. Se algumas pessoas duvidam, às vezes põem em dúvida a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus não surgiu assim do nada. Estes homens escreveram, sim, inspirados por Deus. Mas Deus os guiou a escrever criteriosamente tudo aquilo que Deus queria, para nós conhecermos a verdade. Mas eles eram baseados na realidade, em factos, em testemunhos. Não é um mito. A história de Jesus não é um mito. Não é como as histórias da mitologia grega, em que os deuses eram inventados. Ninguém os conhecia, ninguém os viu. Jesus esteve aqui. Pessoas viram, pessoas tocaram. João, no seu evangelho e também na carta, ele diz o que os nossos olhos viram, que as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Então é baseado em factos, é na realidade. E eles presenciaram, e eles foram ministros desta palavra. Ele informou-se, Lucas foi um historiador, não é? Ele informou-se, investigou para poder relatar criteriosamente, fielmente, tudo aquilo que tinha acontecido. E assim o fez. Mas ele tinha um propósito. O propósito de Lucas nós encontramos no versículo 4. Ele diz assim: para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Irmãos, hoje na Escola Bíblica Dominical, e várias vezes nós repetimos esta ideia, os irmãos já conhecem muitas coisas que estão na Palavra de Deus, mas nós insistimos em fundamentar, em dar base, em dar estrutura àquilo que já sabemos, para que nós possamos confirmar a nossa fé, para estarmos enraizados mesmo na Palavra de Deus. E o propósito de Lucas aqui é esse, é que o seu amigo, aquilo que já sabia, aquilo que já conhecia, agora pudesse conhecer os factos, as razões, os motivos, tudo em pormenor. É bom, irmãos, nós podermos investigar, conhecer bem a Palavra de Deus, para podermos também defender a nossa fé, para podermos também testemunhar da nossa fé. Por isso é que Pedro diz para nós estarmos sempre preparados para responder com mansidão a qualquer pessoa que nos pergunte da esperança que há em nós. Nós precisamos de ter bases, de ter conhecimento, de ter certezas. Não é só porque algum disse, mas fundamentar. E nestas verdades que às vezes conhecemos, nessas verdades que às vezes até já experimentamos e vivemos, há uma coisa que vai ser a primeira verdade que eu gostaria de destacar hoje aqui nesta manhã. É aquilo que a Bíblia fala sobre a oração. Ou aquilo que aqui é ensinado sobre a oração. E esse ensinamento vem pela história que nós vamos ler a seguir. Sabemos que é importante nós podermos fundamentar a nossa fé. Os irmãos, quando falam em oração, quando vivem em oração, os irmãos têm fé no poder de Deus. Fé que Deus ouve as orações. Mas é importante nós conhecermos um pouquinho mais. Porque a Bíblia também diz, lá em Romanos, no capítulo 10 e no versículo 17, que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra, não é? Então a nossa fé aí também é fortalecida. E quando cantamos, que na oração encontramos paz, que na oração encontramos calma, quando encontramos, ou quando desejamos estar mais perto do Senhor, é bom a gente saber porquê. Porque isso vai fortalecer a nossa vida espiritual. E aquilo que eu vos quero dizer, irmãos, neste primeiro evento que está aqui relatado no Evangelho de Lucas, resume-se nesta frase: as tuas orações são ouvidas. As tuas orações são ouvidas. Vamos ler os versículos seguintes, versículo 5 a versículo 7. Diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade.
Irmãos, nós vamos continuar a ler, mas agora vamos parar aqui para irmos devagarinho, está bem? Um casal feliz, podemos dizer. Mas, acima de tudo, podemos dizer que era um casal fiel ao Senhor. Diz que havia um homem, no tempo do rei Herodes. Sabem que Herodes era o mesmo rei no tempo de Jesus, não é? Herodes o Grande, Herodes o Mau, não é? Também. Mas que marcou muito aquela história no tempo de Jesus. Diz que havia um homem que era sacerdote, chamado Zacarias, um sacerdote da ordem de Abias. Se nós formos ao Velho Testamento, e os irmãos podem ir procurar, não agora para não perdermos tempo, mas em 1 de Crónicas, no capítulo 24, os versículos 1 a 6, podem ver que no tempo de Davi, os sacerdotes foram divididos em 24 ordens, e era para que pudesse haver sempre alguém servindo no templo. E todos os dias alguém tinha que estar a oferecer holocausto, alguém tinha que estar a oferecer o incenso, porque havia 2 altares na casa do Senhor. Havia o primeiro altar logo no pátio, onde era chamado o altar do holocausto, onde eram feitos os sacrifícios, onde era feito o derramamento do sangue dos animais, e depois havia, já no lugar santo, o altar do incenso, onde esse sim era um altar já em ouro, e que era queimado o incenso, e sabem que a ideia era de que a oferta fosse agradável a Deus, não é? Fosse cheiro suave, aroma suave ao Senhor. Esse altar representava as orações que eram colocadas diante do Senhor. Iremos ver um pouco mais à frente sobre isso. Então, acontece que dessas 24 ordens de sacerdotes, cada uma estava de serviço 2 vezes por ano, durante uma semana. E Zacarias era um desses sacerdotes. Só que havia algo que nós queremos destacar aqui em Zacarias. É que Zacarias é aqui chamado de homem fiel ao Senhor. Antes, diz também que ele era casado. Os sacerdotes eram casados. E era casado com uma mulher chamada Isabel. E há aí um destaque. Diz que ela era das filhas de Arão. Quem era Arão? Ou quem tinha sido Arão? Arão foi o primeiro sumo sacerdote. Todos os sacerdotes vêm da linhagem de Arão, da casa de Levi. Então o sacerdote tinha que ser casado com uma israelita, mas não obrigatório com uma mulher de uma família de sacerdotes. Não havia sacerdotisas. Na Bíblia não há sacerdotisas. Nos cultos pagãos havia sacerdotisas, mas não havia nunca em Israel sacerdotisas. Mas os sacerdotes tinham filhas. Os filhos seriam sacerdotes, elas não. Mas Zacarias podia estar a dizer assim: eu sou um homem muito feliz, muito abençoado, porque além de eu estar além de eu ser sacerdote, de ter uma mulher fiel a Deus, é uma mulher que vem de uma linhagem especial, de linhagem de sacerdotes. Então ele podia dizer que era um homem muito abençoado, um homem muito feliz, porque tinha uma mulher das filhas de sacerdotes. Mas ele até podia dizer, esta é uma bênção adicional. Mas a bênção maior não era essa. A bênção maior é aquilo que diz o versículo 6. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Quando um casal serve junto ao Senhor, isso é uma bênção. Nós sabemos de irmãos e de irmãs que o seu cônjuge às vezes não acompanha nesse serviço, nessa fidelidade. E há sempre ali algo triste, há uma sombra, não é? Agora, quando os dois podem servir ao Senhor com alegria, irrepreensivelmente, irrepreensivelmente não significa impecavelmente. Impecável quer dizer que não tem pecado, não é? É sem pecado, sem mancha. Irrepreensível é que não tem nada que se aponte, que seja escandaloso. E estes eram assim. Como era bom que todos os ministros de Deus hoje tivessem esta preocupação de se apresentarem com a sua família irrepreensíveis diante do Senhor. Não impecáveis, porque todos pecam, mas irrepreensíveis.
isso seria uma bênção adicional. E este era um homem que podia dizer: sou feliz porque a minha mulher acompanha-me, porque nós estamos juntos, porque nós servimos, porque nós obedecemos e vivemos realmente diante de Deus, cumprindo tudo aquilo que o Senhor quer. Costuma-se dizer que não há bela sem senão, não é? E havia realmente aqui uma sombra por cima desta família. Algo triste. E o que é que acontecia? Diz o versículo 7, não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos já eram avançados a idade. Um casal sem filhos, naquela época, era uma grande tristeza. Na mentalidade daquele povo e dos israelitas, ter filhos era uma bênção de Deus. Não ter filhos era como se fosse uma maldição. O Salmo 127 dizia que os filhos são a herança do Senhor. E dizia mais, bem-aventurado, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Ele compara os filhos com flechas. A aljava era aquele saquinho que se usava onde se punham as flechas. Um homem que fosse enfrentar a guerra, o inimigo, ou mesmo na caça, que tivesse só uma flecha ou duas, olha, se falhasse a primeira e a segunda, acabava. Se tivesse muitas flechas, ele podia disparar muito mais vezes. E o que ele dizia era que os filhos são como flechas. E o homem que tem a sua aljava, ou seja, que tem aquele saco aqui cheio de flechas, é feliz, porque tem muitos recursos, muitos recursos. Temos que entender na mentalidade daquela época. E, meus irmãos, uma mulher que não tivesse filhos, uma mulher que fosse estéril, ela era apontada pelas outras como alguma coisa fizeste, algum pecado estás a pagar, por isso não tens. A expressão que era usada na Bíblia é: por isso Deus te cerrou a madre, ou seja, tirou as hipóteses de seres mãe, porque ser mãe era uma bênção. Agora, irmãos, Zacarias e Isabel, eles tinham tudo. Eles eram fiéis a Deus, eles eram tementes a Deus, eles eram servidores do Senhor, mas não tinham filhos. Deus não os tinha abençoado com filhos. Será que por causa disso eles deixaram de ser fiéis? Não. Permaneceram fiéis. Eles já eram avançados em idade. Podiam muito bem chegar a uma certa altura e Isabel dizer assim: olha, Zacarias, eu já não vou ter filhos. Nós esforçámos-nos a vida toda, fizemos tudo, cumprimos tudo o que a lei do Senhor diz, os seus preceitos, e não temos filhos, não somos abençoados, não valeu a pena. Podia Isabel ou Zacarias dizerem como disse a mulher de Ló: amaldiçoa a Deus e morre, não é? Não há razão para continuar a ser fiel a Deus, mas não. Eles continuaram servindo ao Senhor, sendo fiéis a Deus. Deixa eu fazer-lhe uma pergunta. Provavelmente os irmãos já têm orado e pedido a Deus muitas coisas. Algumas Deus concedeu. Outras, Deus não concedeu. O que é que acontece quando Deus não concede? Vale a pena servir a Deus, não vale a pena ser fiel. Eu estou a cumprir com tudo, estou a dar ofertas à igreja para o Senhor, estou a cantar, a tocar, a servir na recepção, em todo lado, e Deus não responde à minha oração. Se calhar, olha, não vale a pena. Olha, vou ficar sentadinho no banco, vou à igreja quando posso. Não vale a pena. Vejam o exemplo de Zacarias. Continuou servindo a Deus. Continuou fiel a Deus. Ele e a sua mulher. Já avançados em idade, já não era possível mais aquela oração ser respondida. Já passou a idade de ter filhos. Não há mais esperança. Mas eles eram fiéis a Deus, não por aquilo que Deus lhe dava, mas por aquilo que Deus era. E assim deve ser connosco. Nós devemos ser fiéis ao Senhor, não por aquilo que Deus nos dá,
não porque os nossos desejos, os nossos sonhos são cumpridos. Vamos colocá-los na mão do Senhor, mas deixemos que Ele cumpra a sua vontade. Mas nunca deixemos de ser fiéis ao Senhor. E acontece que, vamos continuar a leitura, versículo 8. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, a tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como vou saber isso? Pois eu já sou velho, e a minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e a dar-te estas alegres novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Olha, Zacarias, como eu disse há pouco, era irrepreensível, mas não era impecável, não é? E aqui duvidou. Mas vejam o que é que acontece. Podia dizer, sempre fomos fiéis. Imaginem o Zacarias a falar com a Isabel e a Isabel com o Zacarias. Sempre fomos fiéis, sempre cumprimos tudo, temos tudo, somos felizes, está tudo muito bem. Só falta um filho. Mas continuaram a ser fiéis. Agora, algo vai acontecer. Duas bênçãos adicionais ainda que vão acontecer na vida de Zacarias. A primeira é a que está no versículo 8. Exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Havia muitos sacerdotes naquela altura. Havia a necessidade de tirar um sorteio para ver quem é que tinha a honra de oferecer o incenso, de queimar o incenso. Havia muitos sacerdotes que nunca tinham essa sorte, não é? Ou seja, nunca, quando lançavam lá não sei se era pauzinhos, se era lencinhos, mas quando quem é que vai ser? Da nossa ordem, quem é que vai desta vez? Havia alguns que uma só vez no ano, na vida, e outros que nunca na vida tinham essa honra. Zacarias teve a honra de ser escolhido, de ser eleito, para apresentar lá no altar do incenso, poder ele queimar o incenso diante do Senhor. Ser ele o mediador de todo o povo nas suas orações. Que bênção! Oferecer incenso, irmãos, naquele altar revestido a ouro, era um grande privilégio para um sacerdote. Era um dia memorável. Zacarias teve esse privilégio. Ele podia dizer: este dia está a ser o dia mais feliz da minha vida. O dia mais alegre. Supera todas as coisas. Eu fui eleito, escolhido para ir ao altar oferecer o incenso. Oferecer as orações do meu povo. Algo tão precioso que no livro de Apocalipse, se os irmãos quiserem ver, no capítulo 8, é o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, no capítulo 8, diz assim no versículos 1, aliás, vamos ler só a partir do versículo 3 e 4,
mas os irmãos podem, como eu digo sempre, podem ler toda a passagem e devem ler toda a passagem, mas Romanos 8, 3 e 4 diz: e veio outro anjo e pôs-se, isto foi uma das visões que João teve na abertura do 7º selo, e depois diz aqui: e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Reparem a importância deste altar de incenso. As orações dos crentes são apresentadas diante de Deus como aquilo que é oferecido no altar do incenso. Algo agradável a Deus. Quando Zacarias está diante do altar, queimando o incenso, alegre, eu estou na presença de Deus, eu estou apresentando aquilo que é agradável ao Senhor, o aroma suave, as orações do meu povo. Aparece um anjo e ele teme. Será que eu estou mal? Será que o anjo vem trazer-me alguma repreensão, algum castigo, alguma coisa? O anjo disse: não tenhas medo. Não tenhas medo. E voltando lá a Lucas, o anjo, quando aparece, diz assim, versículo 13: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Foi ouvida. Imaginem que vocês são Zacarias. Está a orar pelo povo de Israel. Está diante de Deus: Senhor, aceita este incenso. Aceita o teu povo. E o anjo diz: tranquilo, as tuas orações foram ouvidas. E ele: que bom, então está tudo bem diante de Deus. O povo de Deus foi aceito. E o povo estava todo lá fora, porque não podia entrar, não é? Ele estava sozinho. E o anjo diz: não é essas. A tua oração foi ouvida. Tu vais ser pai. Isabel vai ser mãe. Hã? Como? A tua oração. A oração que tu fazias todos os dias. A oração pela qual tu clamavas tanto, esse desejo, não foi esquecido. Não foi esquecido. Tu vais ser pai e a tua mulher vai ser mãe. Que alegres notícias. Eu digo que foram umas notícias tão boas que ele até perdeu a voz. Ficou mudo porque não creu. Porque, meus irmãos, o que nós podemos ver aqui é que Deus responde às nossas orações. Isto não significa que Deus faz sempre a nossa vontade, mas Deus tem um propósito em todas as coisas. E no momento certo, não era antes, não era depois, no momento certo, quando menos esperava, quando menos Zacarias e Isabel esperavam, aliás, quando já não esperavam nada, já não é o tempo, achava ele, mas Deus disse: ainda é tempo, e Deus respondeu à sua oração. E mais, Deus respondeu à sua oração dizendo que aquilo que ele iria receber não era meramente um filho, para deixar descendência, para que quando ele morresse, alguém da sua família pudesse também ter lugar no sacerdócio. Não era isso. Era alguém muito especial. O versículo nos diz que ele será grande diante do Senhor. Ele vai trazer muita alegria, muito prazer. O versículo 14 diz que muitos se vão alegrar no seu nascimento. Ou seja, é uma bênção para a vida de Zacarias que vai transbordar para outros. Ele é anunciado como aquele que vem preparar o caminho do Senhor, o precursor de Jesus, que vem a trazer a mensagem de que preparar o povo para estar disposto, disponível para receber o Messias. É muito mais do que Zacarias esperava. Irmãos, quando nós somos fiéis ao Senhor, quando nós aguardamos no Senhor, quando nós esperamos no Senhor, as bênçãos de Deus chegam no momento certo, na hora certa, e muito mais do que aquilo que nós esperamos.
Em Efésios, no capítulo 3, versículo 20 e 21, diz que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder. Queridos irmãos, não deixemos de ser fiéis ao Senhor. Tal como Zacarias e Isabel. Sejamos perseverantes na oração. Perseverantes em agradar a Deus. Perseverantes em servir a Deus. Aguardando o dia em que o Senhor vai dizer: a tua oração foi ouvida. Deus ouve as nossas orações. E mesmo que Ele não responda àquilo que nós queremos, não duvidemos que a sua vontade está a ser feita. E a vontade de Deus é agradável e é perfeita. Não há vontade melhor que a dele. É boa. Às vezes nós queremos a nossa vontade. Queremos já. Queremos agora. Queremos o que nós queremos. Mas o que a Bíblia nos diz é que para nós pedirmos ao Senhor que faça a sua vontade. No tempo que é dele. Porque quando surge a vontade de Deus na nossa vida, no tempo que é dele, ela é muito maior do que aquilo que nós esperamos, do que aquilo que nós imaginamos, do que aquilo que nós pensámos alguma vez receber. Mas fica aqui a verdade. Uma das verdades, o Senhor ouve as tuas orações. Que o Senhor fortaleça a vossa fé nesta certeza. O Senhor ouve as minhas orações. Glória seja ao seu nome.